Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui sobre a vida de Jó. Jó é um personagem muito importante na Bíblia Sagrada e a gente sabe que ele perdeu algumas coisas que Deus permitiu que ele perdesse. Então nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouquinho da importância, do significado que é as perdas de Jó. Quando a gente lê o livro de Jó, lá no capítulo 1, capítulo 2, e a gente vê o inimigo tirando tudo basicamente da vida de Jó, a gente não consegue entender a dimensão do que ele está sendo retirado da vida de Jó. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre as perdas de Jó e talvez traçar um paralelo entre algumas perdas da igreja em paralelo às perdas de Jó, fechou? Então vamos lá pessoal, a Bíblia fala então que o inimigo se apresenta perante o Senhor, Deus dá a permissão para o inimigo tocar na vida de Jó. E a Bíblia fala que Jó ele começa a perder algumas coisas. E é essas perdas que a gente vai conversar a partir de agora. A primeira coisa que o inimigo arranca da vida de Jó é os bois. Quando a gente lê lá o relato, né, depois vocês leem aí, vocês vão ver que a primeira coisa que ele arranca então da vida de Jó são os bois de Jó. E aqui entra uma grande lição, pessoal. Para que serviam os bois nos tempos bíblicos? Eles serviam justamente para arar a terra. A gente sabe que eles colocavam dois bois, né, um do lado do outro, e colocavam nas costas do boi o quê? O arado. Então para que servia, né, o arar a terra? E conforme eles iam arando a terra, depois ele ficava mais fácil para Jó colocar ali as sementes e fazer as suas plantações. Então a primeira coisa que o inimigo tira de Jó é a sua capacidade de produzir. Então assim, quando ele tirou da vida de Jó os bois, automaticamente Jó ele perdeu a capacidade dele de produzir na terra. Não adianta ele ter uma terra, sendo que ele não tem a capacidade de produzir mais essa terra. A terra do Oriente Médio é muito diferente da terra nossa aqui. Por quê? É uma terra um pouco mais dura. Tanto é que a gente vê na Bíblia que se Deus não mandasse a chuva, o povo não plantava. Se Deus não mandasse a chuva, o povo não conseguia arar a terra. Então a primeira coisa que o inimigo tira de Jó é os bois. E com esses bois ele perde a capacidade dele de produzir. Aí traçando um paralelo, pessoal, que a gente aqui, né, na nossa vida, alguma das coisas que o inimigo tenta tirar da vida nossa é a nossa capacidade de produzir. Cada vez menos a gente tem produzido algo, seja algo para nossa casa, seja algo no nosso trabalho, seja algo na família. O inimigo tem tirado, ceifado da vida das pessoas a capacidade que elas têm de produzir alguma coisa. Então a primeira coisa que o inimigo tira de Jó é a sua capacidade de produção. A segunda coisa que o inimigo tira da vida de Jó é o jumento. Aí você fala, pô Moisés, os jumentos, né? Qual que é a utilidade dos jumentos nos tempos bíblicos? Pessoal, o jumento, a gente sabe que ele é um animal um pouquinho menor, e esse animal ele carrega uma carga muito mais pesada do que os outros animais. Então assim, o que eles faziam, principalmente, né, nos tempos bíblicos? Eles amarravam nas costas do jumento, né, no lombo do jumento, praticamente sacolas, e nessas sacolas o jumento conseguia levar essas cargas pesadas de um lugar para o outro. E uma outra característica bem legal dos jumentos também, os jumentos, por eles serem menor, eles conseguiam subir em lugares onde o boi, por exemplo, não conseguiria subir, o camelo não conseguiria subir. Então assim, a gente tem duas características aqui legal sobre o jumento. Primeiro, ele consegue carregar uma carga maior do que os outros. Segundo, o jumento ele consegue passar em lugares que o cavalo não consegue, o boi não consegue e o camelo também não consegue. Então a segunda coisa que o inimigo tira da vida de Jó é justamente a capacidade que Jó tinha de fazer a força física, de carregar as coisas. E outra coisa que ele tira também com a perda do jumento, o que é? A habilidade de passar em certos lugares que não dá para passar com os outros animais. Pessoal, agora só um paralelo nosso aqui, né, com o jumento, trazendo uma aplicação para a gente. O inimigo também tem tirado essa habilidade das pessoas, a força. Então a gente hoje não consegue carregar determinadas cargas pesadas, justamente porque a gente já perdeu essa habilidade, assim como o Jó também. Então assim, a Bíblia fala, o próprio Jesus fala lá em Mateus, que se a carga estiver pesada sobre vocês, o que vocês devem fazer? Passar essa carga para Jesus. Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. O que Jesus faz? Ele vai aliviar essa carga, beleza? Então a segunda coisa que Jó, ele perde é o jumento. E o jumento sempre vai falar ali sobre força, vai falar sobre habilidade de passar em alguns lugares onde outras pessoas não conseguem. E a terceira coisa que o inimigo tira da vida de Jó são as ovelhas. E aqui, pessoal, a gente poderia ficar conversando aqui por horas e horas, porque as ovelhas têm
muitas características importantes nos tempos bíblicos, que é muito mais importante do que hoje. Então vamos lá, 3 coisas que as ovelhas tinham ali de muito importante nos tempos bíblicos. Primeira coisa, quando o inimigo tira as ovelhas de Jó, automaticamente ela tirou muitas coisas que as ovelhas tinham. Primeira coisa que a ovelha tinha, a gente sabe que a lã, que é o material mais valioso no Oriente Médio, que faziam roupas de lã, vinha da ovelha. Então a primeira coisa que a ovelha proporcionava a Jó era a lã. E com essas lã ele vendia as roupas, ele vendia esses materiais e ele conseguia então manter a fazenda dele. Então ele perdeu, primeiro, a ovelha, junto com a ovelha ele perdeu então a capacidade de vender as lãs. A segunda coisa que a ovelha também servia no Oriente Médio era justamente para sacrifício a Deus. Então eles sacrificavam as ovelhas nas festas. E essas ovelhas agora, pessoal, que serviam como sacrifício a Deus, já não tinha mais como Jó ofertar elas. A gente vê no primeiro capítulo, a Bíblia fala que Jó ele fazia sacrifício, tanto para ele quanto para os filhos. Agora ele já perdeu a capacidade de fazer sacrifícios a Deus. E por último, pessoal, a ovelha também servia como alimento. Então a ovelha basicamente tinha essas 3 finalidades. Prover roupa, né, prover o material que servia para fazer a roupa. Ele servia também para oferecer sacrifício a Deus e ele servia também para o alimento. Então essas 3 características aqui Jó perde, justamente porque ele perdeu as suas ovelhas. Se você está entendendo esse vídeo, você já conseguiu fazer um paralelo que a igreja também perdeu mais ou menos essas 3 características. As vestes espirituais, o alimento da palavra também, as pessoas já se perderam, não se lê mais a palavra de Deus hoje, e perderam também a vontade de fazer um sacrifício a Deus. E por último, pessoal, a Bíblia fala que Jó ele perde os camelos. Pessoal, a gente sabe que o camelo é um dos animais mais importantes do Oriente Médio. Não tem como você vincular a imagem de um camelo sem vincular a um deserto. Porque o camelo ele tem uma grande capacidade de andar sem beber água, sem se alimentar, muito mais do que outros animais. Se você pegar um cachorro e jogar no deserto, o cachorro vai morrer, vai passar sede, não vai conseguir atravessar. Se você pegar um cavalo, talvez não consiga. Mas quando você pega um camelo, o camelo ele tem uma habilidade muito grande e uma resistência maior. Além de ele ter uma resistência maior para andar no deserto, o camelo também tem uma capacidade maior de carregar pessoas. E uma outra característica do camelo também é que ele é maior. Então quando você sobe no camelo, você consegue ter uma visão maior, uma visão privilegiada das coisas. E Jó, pessoal, ele perdeu os camelos. O Jó usava os camelos para atravessar as mercadorias dele de um ponto e levar para outro ponto. Agora Jó, pessoal, perdeu também essa capacidade. É como se fosse um carro. Você tem um carro hoje e você leva a mercadoria de um ponto A para o ponto B. Se você ficar a pé, você vai simplesmente perder essa habilidade de levar, essa capacidade de levar alguma coisa do ponto A para o ponto B. Jó, ele perdeu essa capacidade. Quando ele perde os camelos dele, que Deus permite que o inimigo tire o camelo, pessoal, não foi só um camelo, foi toda a capacidade que Jó tinha de fazer o comércio dele funcionar. Imagina que ele pega as lãs de um lugar e tem que levar para outro. Não tem como levar a pé atravessando o deserto. Então ele usava os camelos. Pessoal, isso daqui também traz um paralelo muito grande para a gente aqui. O camelo fala sobre visão, um lugar alto. E a igreja hoje também, né, algumas pessoas têm perdido o quê? A visão. Sem a visão a gente não consegue ver as coisas de Deus. Sem essa visão a gente não consegue ter uma amplitude naquilo que está acontecendo. Então assim, pessoal, o que eu queria conversar com vocês hoje é justamente sobre essas perdas que Jó teve. Aí entra a última coisa que Jó perdeu, pessoal. Essa daqui é uma coisa terrível. Jó perdeu os filhos. Eu nem ia colocar na lista, mas acabei colocando. A última coisa que Deus permite que o inimigo tire de Jó são seus filhos. E qual que é a conclusão disso tudo, pessoal? A Bíblia fala que Jó perdeu todas essas coisas, mas em todo momento ele via o Redentor dele vivendo. Eu não sei por que você está passando agora, se você perdeu alguma coisa na sua vida ou não, mas saiba que o mesmo Deus que restituiu a vida de Jó, ele também vai restituir a sua vida, beleza? Então é isso aí, pessoal, esse aqui foi um estudo bem rápido aqui para a gente conversar um pouco, meditar um pouco sobre a vida de Jó e algumas coisas que ele perdeu e ver o grau de importância que tem essas coisas que a gente só ignora. E é o seguinte, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui. Fala para mim se vocês querem que eu faça mais vídeo trazendo, né, uma mensagem. Geralmente eu não faço esse tipo de coisa aqui no canal. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo que eu trago uma aplicação. Geralmente eu não aplico nada, eu só passo o conteúdo. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeo aqui no canal,
explicando um pouquinho da Bíblia e trazendo também uma aplicação para a gente, beleza? Ativa aqui o sininho e é o seguinte, pessoal, eu escrevi um e-book aqui também, é um e-book bem para quem está começando os estudos no hebraico bíblico e eu vou deixar o link para vocês também desse e-book gratuito aqui na descrição, fechou? Então se você quer dar os seus primeiros passos com o hebraico bíblico e não sabe como começar, eu vou deixar o e-book aqui embaixo para vocês, beleza? E o PDF dessa aula, o PDF daquilo que a gente conversou agora, eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram. O link do Telegram também está aqui na descrição, beleza? Até a próxima e se inscreva no canal. Tchau, tchau.